A paz do Senhor Jesus para vocês, queridos amados irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Pedro, o Simão Barjonas. Quero falar um pouquinho sobre ele. E antes de falar, eu quero ler aqui um versículo que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos amados irmãos, é fascinante olhar o texto e ver todo o contexto da história de Pedro. Para mim, Pedro foi um discípulo muito atirado. Pedro foi um discípulo difícil em alguns momentos. Vamos então para o início da sua história. Vamos então para o seu primeiro episódio. Quando Jesus agora o vê lavando as redes, juntamente com seus companheiros, Jesus passa por Pedro e o chama. Vem, segue-me, porque a partir de hoje vós sereis pescadores de homens e não de peixe. Eu fico maravilhado com esse texto e eu fiquei a analisar o significado do nome Simão. Simão significa chamar, vem de chamado. Simão era chamado por Deus. Toda criança, quando recebia o nome o incentivava, o nome o dava um direcionamento. E todos aqueles que tinham nome criavam-se as suas ideologias, os seus ideais nos nomes que eles recebiam. Simão, quando estava lavando as redes, quando estava ali cuidando dos seus afazeres, e ele vê um homem passar e o chamar, vem, segue-me. A verdade é que Simão acreditou no que ele era, no seu nome, na sua identidade. Simão então larga tudo, mesmo sendo truculento, mesmo sendo um homem pesado, vem e segue Jesus. Ninguém manifestou milagre para que Pedro viesse. Pedro acreditou em si. Parece que vejo Deus olhando para Pedro e dizendo: esse homem acredita em si. Esse homem tem um desejo, tem uma vontade. Você vai ver que Pedro, em diversas vezes, ele não consegue entender, às vezes, até mesmo quando Jesus está pregando. Jesus está manifestando um milagre e fala: alguém está me tocando. E ele diz: Senhor, a multidão te aperta. Pedro não tinha nenhuma visão espiritual, mas tinha desejo. De repente você está que nem Pedro agora. Só tem o chamado. Só tem a vontade de ouvir Jesus, de seguir Jesus, de ir até Jesus. E isso é muito importante. Deus não está preocupado com a sua qualificação. Deus não está preocupado se você é bom o bastante para pregar, para cantar ou para apacentar. Deus está preocupado que você sabe quem você é. Quem você é hoje. Quem você criou dentro de você e o Espírito Santo vive alimentando na sua história. Você tem uma vida com Cristo pela frente. Então vamos fazer que nem Pedro. Mesmo errando, mesmo às vezes sendo pouco atirado, mas vamos pisar nas águas. Vamos sair do barco. Mesmo que a gente afunde no meio, mas saberemos que o nosso Senhor vai segurar em nossas mãos e vai nos levantar. Deus olhou para Pedro e falou: Pedro, você a partir de hoje vai ser o fundador da minha igreja. Parece que vejo o Simão, chamado, sendo transferido de chamado para ser o Petros, o pó de pedra. Irmãos, Deus escolheu Simão e falou: a partir de hoje você vai ser transformado de chamado para Petros, para o pó de pedra. Para que serve o pó de pedra? É isso mesmo. Deus gosta que a gente se sinta o nada. Deus nos transfere, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O dia que a carne e o sangue se vangloriar, estaremos pegando o sacrifício de Jesus e anulando em nossa história. Pela graça somos salvos. Isso não vem do homem,
vem de Deus. Deus olhou para Simão, viu que Simão havia o negado, viu que o diabo pediu para Ciro andar com ele diversas vezes. Mas Jesus continuou acreditando em Pedro. Pedro negou, foi para a prisão. O Senhor mandou um anjo lá, resgatou ele da prisão, trouxe ele. E um certo dia, o Senhor virou para Pedro e lhe perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele disse as 3 vezes: Senhor, eu te amo. E na última, ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Querido, seu chamado depende de você. Viva o quanto mais rápido possível a oportunidade que Deus te deu. Deus te abençoe, tenha uma vida com Cristo e a paz do Senhor. Se puder, compartilhe esse vídeo para que possamos abençoar vidas e ganharmos almas para o reino de Deus. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe.